Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu cumprimento vocês com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por estar aqui comigo e a gente vai ler Salmo 51, versículo 12. Em breve a gente vai estar começando aí um devocional sobre o livro de Mateus, logo em seguida Marcos, João, Lucas, Atos, e a gente vai prosseguindo todo nesse Novo Testamento. E eu tenho fé e creio que vai dar certo. Nós vamos orar por isso, nós cremos nisso. E o Senhor, Ele nos capacita. Eu te peço que você deixe o seu like, compartilha com o máximo de pessoas possível. Manda no grupo da família, posta nos status. Jesus, Ele possa estar alcançando pessoas, sabe, através desta palavra. E que Jesus, Ele não possa só alcançar, mas que Jesus abençoe a sua vida. Financeiramente, também. Emocionalmente, também. Mas que Jesus possa cuidar de você como Ele deseja cuidar. Que Jesus possa te mostrar o quanto você é amado por Ele. Sabe, é isso que Jesus tem pra gente. Jesus tem a alegria da salvação. E é isso que nós vamos falar. No capítulo 51, versículo 12, do livro de Salmos, a gente vai encontrar o seguinte. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém. Glória a Deus. Mas agora que lemos, nós vamos analisar versículo por versículo. São apenas 2 versículos. Então a gente pode colocar que são 2 tópicos que a gente vai estar analisando. Então vamos lá. Versículo 12. O que está dizendo? Está dizendo: devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ou seja, me sustenta-me com um espírito de servidão, me sustenta-me com um espírito de obediência. Glória a Deus. O que nós entendemos com esse versículo? Esse versículo primeiro, o salmista está dizendo, esse salmo foi escrito logo após Davi ter errado. Davi é o salmista, ele escreveu o salmo. Então quando ele erra, quando ele peca contra o Senhor, ele perde a alegria da sua salvação por conta do pecado, porque o pecado ele nos prende, o pecado ele tira de nós, ele coloca em nós ele tampa as nossas vistas, ele nos deixa cegos espiritualmente. Então, quando a gente erra, e o Alisson, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você não consegue controlar, aquilo que te controla e você não controla. Se é a bebida, se é a droga, se é o que for, se está te controlando, é erro, é pecado, sabe? É namorar antes do casamento? Pecado. Beber? Pecado. Usar droga? Pecado. Mentir? Pecado. Eu, Alisson, pecadão, pecadinho, não existe isso. Pecado para Deus é pecado. Não existe pecadão e pecadinho, sabe? Jesus, ele quer muito mais que isso. Jesus, ele nos quer nos ver libertos de todas essas coisas. Jesus, ele nos ama tanto que a gente não tem noção nem ideia do quanto ele nos ama, sabe? No versículo 12 ele está dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação. E depois ele diz: sustenta-me com espírito voluntário. Por conta do pecado, ele perde a alegria da salvação dele. E aí logo o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir ao Senhor em oração: e Jesus, devolva-me, restaura-me. E é quando Jesus vem dizer para mim e para você, assim como disse para Davi aqui, assim como disse para o salmista, o Senhor vem nos dizer que a alegria ele não pode nos devolver porque ela é de graça, já foi liberada, ele não tomou, ele não tirou do salmista. A questão é que o pecado colocou sobre ele uma viseira que tampava, no mundo espiritual tampava e impossibilitava dele enxergar o que ele tinha disponível para ele. O que eu tenho disponível para mim é a alegria da salvação. Muitas das vezes eu não consigo ver por conta dos meus erros. Por conta das minhas falhas, eu perco e não consigo enxergar a alegria da salvação. Mas ela está liberada, porque ela é de graça. E por quê? Porque Jesus pagou o preço. Jesus, ele subiu, pregaram o nosso Senhor no madeiro. Sabe, foram os fariseus? Não. Foram os romanos? Também não. Sabe, Jesus, ele não é uma história, irmão. Jesus, ele é verdadeiro. Jesus não é uma história. Sabe, quem pregou Jesus no madeiro não foram os fariseus. Quem pregou Jesus no madeiro, na cruz do Calvário, não foram os romanos. Quem pregou Jesus fomos nós.
Quem pregou Jesus na cruz fomos nós. Fomos os nossos pecados, os nossos erros, que Ele pegou, tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele se entregou naquela cruz e em tudo Ele não deu pio. Ele foi calado do início ao fim. Ele foi chicoteado, pregaram ele, deram vinagre para ele. No final furaram ele com uma lança. E é quando jorra água e sangue do corpo de Jesus. Qual é a possibilidade de haver água e sangue no corpo de um ser humano? Sabe? De jorrar água e sangue. Geralmente jorraria só sangue, mas a questão é que ali estava havendo um ato profético. O que aconteceu naquele momento é que a água é Jesus nos dando vida e o sangue é Jesus nos purificando. Nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nós devemos buscar santificação, buscar nos preencher, sabe? E logo em seguida, no versículo 12, ele diz: me sustenta-me com o espírito de obediência, com o espírito de obedecer ao Senhor. E isso é de fazer o que o Senhor nos pede muitas das vezes. E isso vai entrar numa infinidade de coisas onde a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sabe, é errado, então eu abro mão, porque Deus me pede. Sabe, não é porque o homem, não é porque sou eu falando, não é por conta de nada disso. É por conta que Jesus, Ele nos pede. E por isso a gente abre mão. Sabe? Vamos para o versículo 13. Esse seria o segundo tópico. E vai dizer o seguinte: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui é que primeiro eu busco me consertar, primeiro eu busco ver de novo a salvação, logo depois eu busco um espírito de obediência. E depois eu busco ensinar. Depois eu busco ajudar pessoas, trazer pessoas para a presença do Senhor. Depois eu busco ajudar as pessoas que erram. Ou seja, é por isso que Jesus, muitas das vezes, ele pega uma pessoa que é viciada em droga, cuida dessa pessoa, capacita ela e usa essa pessoa para salvar outras pessoas viciadas em drogas. É por isso que Jesus ele pega uma pessoa infiel no casamento dele, cuida e trata e leva ele para cuidar de famílias, para dizer o que é uma família no Senhor. E é isso que Jesus tem para mim e para você. Jesus ele tem uma história linda, algo maravilhoso que não tem igual. E nós devemos sempre buscar isso. Buscar santificação no Senhor Jesus. Dizer, Jesus, ei, eu te amo. Ei, Jesus, eu vou te buscar todos os dias da minha vida. Sabe? E é isso, meus irmãos. A gente já vai fazer uma oração. Eu falei que seria muito breve. A gente vai iniciar um devocional logo, que vai ser sobre o livro de Mateus, capítulo 1. E a gente vai seguir e rumo, e a gente vai acabar o livro de Mateus todos os dias, um vídeo por dia, um devocional por dia. E eu quero que você venha junto comigo nessa caminhada, nessas emoções. Jesus ele tem uma história linda pra gente e eu tenho certeza disso. Sabe, hoje eu sou muito feliz por conta das minhas escolhas? Não. Por conta que Jesus, ele está com o controle da minha vida. Jesus ele vai me guiando e me direcionando todos os dias da minha vida. E é por isso que eu amo tanto Jesus. Pelas coisas que ele faz aqui, bens materiais, essa casa não. Porque Jesus ele me amou primeiro e eu amo ele também. Sabe? Então vamos orar, meus irmãos. Fique com sua Bíblia aberta, a Bíblia na mão. Sabe? Para a gente ver que os céus abertos, é preciso que a Bíblia também esteja aberta. Então abra sua Bíblia aí e vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu creio nos seus milagres, Deus, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Ei Jesus, se existe alguém aí falho, se existe alguém que está tropeçando, ei Jesus, se existe alguém que não consegue ver a alegria da sua salvação, se existe alguém aí, Deus, que não consegue ver e imaginar como seria ele mesmo sendo salvo, Jesus, eu peço que o Senhor possa confortar o coração dessa pessoa. Eu peço que o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa como o Senhor mudou a minha. Ei, Jesus, que a palavra, que o Evangelho, que o Senhor seja o centro da vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. Ei, Jesus, eu creio nos seus carinhos, eu creio nas suas misericórdias.
Eu creio que de graça eu recebi, de graça eu também vou entregar. E Jesus, que a gente possa multiplicar e continuar orando com fé, Jesus, que o Senhor já fez e já cumpriu todas as coisas. E Jesus nos capacita com o espírito de obediência. E assim ensinaremos aos transgressores, assim buscaremos pessoas e mostraremos para o mundo, Jesus, o seu amor. Deus, nós agradecemos por essa oportunidade e que o Senhor continue nos proporcionando mais momentos como esse. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. É um vídeo aí de 10, 15 minutos que nós devemos agradecer ao Senhor Jesus. Só temos muitas coisas